6 horas e 37 minutos, estamos de volta com Manhã no Ar e, claro, as principais notícias do dia. E depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a manhã dessa quinta-feira foi marcada por muitas incertezas sobre quem comandaria o Poder Executivo do Amazonas. Somente no período da tarde que o Tribunal Regional Eleitoral foi notificado oficialmente pelo STF. E com isso, as eleições suplementares não serão mais realizadas no dia 6 de agosto. E Davi Almeida segue como governador interino do estado. Enquanto nada era definido, o Tribunal Regional Eleitoral seguia adiante com os trabalhos para a realização das eleições suplementares ao governo do estado. Tanto que representantes dos 9 candidatos participaram do sorteio que definiria a ordem na propaganda política. Somente na tarde de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do estado recebeu a notificação oficial que confirmava a decisão da ação cautelar do Supremo Tribunal Federal. O governador José Melo e o vice Henrique Oliveira permanecem cassados. E Davi Almeida segue como chefe do Executivo Estadual. Mas as eleições que aconteceriam no dia 6 de agosto estão suspensas. E isso gera um prejuízo para o Amazonas que ultrapassa os 3 milhões de reais. Mas existe outro impasse. Não se sabe quando a Suprema Corte vai julgar os recursos que levaram à cassação da chapa. Eu custo a crer que isso vai ser julgado de imediato. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal está entrando em recesso a partir da semana que vem, só volta em agosto. Eleições locais suspensas, né? Então, as coligações já tinham feito filmagem, já tinham chamados profissionais, impressão, pessoas já tinham adesivado os carros, enfim. Tudo isso vai ter que ser modificado. O cientista político afirma ainda que com as campanhas políticas canceladas, vai haver uma readequação de alianças no estado. Há uma tendência de respeitar o que disciplina o artigo 81 da Constituição brasileira, que determina que quando a vacância ocorre nos 2 últimos anos, haja eleição indireta. Havendo eleição indireta, quem vota. E tem um detalhezinho, lá no artigo 81 diz nos termos da lei. A gente vai ter que discutir que lei é essa, tá? Mas quem votaria, na verdade, seriam, teoricamente, os deputados estaduais, né? E esses deputados estaduais são 24. Será que os 9 candidatos que hoje estão se colocando teriam o respaldo desses 24 deputados? Eu custo a crer. Então, vai ter uma nova readequação de forças na Assembleia Legislativa para uma possível eleição indireta futura. E pode ser que a situação política no estado seja definida ainda hoje, já que logo mais, às 9 horas da manhã, o Supremo Tribunal Federal realiza uma sessão extraordinária, como bem falou o cientista político Elcio do Carmo na reportagem. Essa será a última sessão do STF antes das férias dos ministros, que vão de 2 até 31 de julho. Nós vamos aguardar tudo isso, porque também tem uma outra sessão no Tribunal Superior Eleitoral que deve tratar desse assunto. São 2 sessões extraordinárias. E para falar mais sobre essa suspensão das eleições aqui no Amazonas, nós estamos recebendo o diretor-geral do TRE, Messias Andrade. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Ótimo dia. Bom dia a todos. Mudaram-se as regras no meio do jogo, né? A bola já estava rolando, o dinheiro já tinha sido liberado, inclusive grande parte dele já foi gasto. Exatamente. Inicialmente é bom esclarecer que nós não pedimos para fazer eleição, né? Nós estávamos todos concentrados em fazer a biometria em todo o estado, que era uma meta da gestão do desembargador Ieda Simões. E nós fomos interrompidos no começo de maio com a notícia da cassação do então governador José Melo e da realização de novas eleições. Nós somos poucos da Justiça Eleitoral, então nós mudamos nosso chaveamento de biometria de forma abrupta para poder organizar um pleito emergencial de forma muito célere. Seguindo ordens, né? Seguindo o acordo. Seguindo ordens do Tribunal Superior Eleitoral. Conseguimos motivar toda a equipe para fazer esse trabalho.
Diga-se de passagem que os servidores da Justiça Eleitoral amazonense são verdadeiros abnegados, porque abriram mão das suas famílias para trabalhar mais de 10, 12 horas por dia, desde maio. Muitos deles já estão no interior do estado, já organizando as eleições, que é uma verdadeira operação de guerra. E no dia de ontem, nos chegou a notícia que estaria suspenso na realização do pleito. E nós novamente tivemos que mudar o chaveamento para saber o que nós iríamos fazer, como iríamos nos comportar, até porque nada saiu barato, né? Nada saiu de graça. Nessa brincadeira aí nós estamos falando de 6 milhões e 300 aproximadamente, que já está gasto. E esse dinheiro, caso não aconteça uma eleição direta, se perde? Nós vamos ainda saber com o financeiro do TSE como iremos proceder para tratar desse valor, mas a princípio a informação que nós temos é que realmente é um dinheiro perdido, e isso é muito ruim para a imagem da Justiça Eleitoral, ainda mais se falando num momento de crise que atravessa todo o país. Você perder cerca de 6 milhões e 300 é uma quantia bem razoável. E eu falo na condição de contribuinte, porque esse dinheiro é seu, é meu, é um dinheiro que foi investido que certamente não tem mais volta. E ainda nós temos pré-empenhado 2 milhões e meio. Serviços contratados? Serviços contratados. Nossa equipe trabalhou praticamente 24 horas por dia para conseguir licitar. Veja bem, nós licitamos todos os contratos, nós não fizemos nenhuma contratação direta. Licitamos todos os contratos num tempo rapidíssimo, e para nos dar tranquilidade para no mês de julho nós refinarmos a execução do pleito. E nesse inteirinho todo nós já empenhamos 6 milhões e 300 aproximadamente, e nós já pré-empenhamos 2 milhões e meio. Ou seja, de qualquer forma, ainda vamos pagar uma multa por não executar o contrato em cima de mais esse valor. Então a gente estima aí uma perda, caso não haja essa eleição direta, de cerca de 9 milhões de reais. Aproximadamente desse valor. Então, no dia de ontem, a orientação do nosso presidente era que nós continuássemos a execução do planejamento, mesmo sabendo já da decisão do ministro Lewandowski. Então, você imagina a cabeça dos nossos servidores. Continuar trabalhando, sabendo que o trabalho seria em vão, né? Porque já tinha sido cancelado as eleições. E nós sabíamos desse risco também desde que nós começamos a fazer o trabalho. Daí que vem o trabalho em cima da cabeça de cada servidor. Não, vamos trabalhar, vamos fazer, porque é nossa missão institucional fazer as eleições. A situação hoje, continua se trabalhando nessa possibilidade da eleição direta retomar, ou agora parou depois da notificação que vocês receberam ontem à tarde? Desde as 6 horas do dia de ontem, quando eu e os demais secretários saímos do tribunal, a orientação era sobre o restante dos serviços, porque às 2h30, quando nós recebemos a segunda comunicação do ministro, nós já tínhamos parado todos os procedimentos administrativos. E às 6 horas, 6h30, na hora que nós saímos, aí nós suspendemos todos os trabalhos. Esse prejuízo que o tribunal tem, são prejuízos também que os candidatos estão tendo, os partidos políticos, né? Muita gente já tinha preparado material gráfico, já estava se preparando para distribuir no interior do estado. Tem pessoas que foram contratadas, algumas pessoas inclusive que deixaram seus empregos para se dedicar ao período de campanha eleitoral, que agora está suspenso. Agora, por mais que haja o retorno da eleição direta, o custo dela deve ser bem maior, uma vez que vai ter que se desenvolver tudo de novo, com uma nova data, uma nova convocação de mesários, por exemplo, esse tipo de serviço. Salvo engano, vai ter uma sessão extraordinária no
no STF hoje pela manhã, acho que às 9 horas da manhã, e vai ter também uma sessão extraordinária no TSE às 11 horas. E estávamos conversando até com o Valdinei, que é o nosso secretário judiciário, que ele acharia até melhor nós tomarmos uma decisão definitiva depois que essa sessão ocorresse, mas nós estaríamos desrespeitando, né, o que o ministro nos colocou, que seria a suspensão imediata dos trabalhos. Mas voltando à sua pergunta, se essa decisão ela sair na próxima semana, digamos assim, ou nessa semana, não haverá perda nenhuma, porque nós conseguimos adiantar todos os nossos processos administrativos e os atos preparatórios, a resolução iria sair, salvo engano, na segunda-feira. Então nós teríamos como readequar isso sem perdas maiores para o TRE. Mas se for postergado isso para uma data, para uma decisão daqui a um mês, nós certamente vamos ter uma despesa um pouco maior por conta dos deslocamentos de servidores, horas extras que têm que ser contratadas, né? As despesas indiretas de manutenção predial, água, luz, telefonia, IP. Então, nós iríamos ter que nos preparar novamente para fazer um pleito num tempo hábil. E essa decisão precisa ser tomada até o dia 5, né? Que é quando inicia o recesso também. E, na verdade, o recesso do Supremo já começa agora, dia 2, e volta só no final do mês. Então, se não for tomada uma decisão agora, fica só para agosto, que já era o período da eleição propriamente dita, que aconteceria em menos de 40 dias. Com essa reviravolta, essa nova decisão e essa suspensão, a possibilidade de uma eleição indireta começa a aumentar. Há alguns pedidos já para que isso aconteça, inclusive pedido da Assembleia Legislativa. E no caso de uma eleição indireta, seriam apenas os 24 deputados estaduais que escolheriam o futuro governador do Amazonas. Nesse cenário, qualquer pessoa pode se candidatar ou precisa ser um desses deputados? Como que seria? Olha, nós acreditamos que deveria ser um desses deputados, mas realmente essa seara não nos compete sequer opinar, né? Porque depende da Assembleia tomar essa decisão e aí já foge um pouco do escopo da nossa seara. O TRE não participaria da eleição indireta, assim, de organizar essa eleição, algo do tipo? Seria uma competência exclusiva da Assembleia? Exatamente. O que nós poderíamos participar seria, no caso, se eles pedissem alguma urna eletrônica ou urnas eletrônicas, nós iríamos preparar essas urnas para ceder à Assembleia para a realização desse mini pleito. A gente deseja aí que as coisas se organizem, né? Que a gente possa trazer também mais esclarecimento para as pessoas de casa. Muita gente está confusa com o que está acontecendo, algumas pessoas ainda estavam digerindo o que precisavam ir às urnas e de repente há essa suspensão que pegou todo mundo de surpresa. Ótimo trabalho para você, para todo mundo do TRE que está empenhado aí em realizar essa eleição, que está se dedicando bastante para isso. E na segunda, ao longo do dia, né, na verdade, a gente já traz o desdobramento para saber se essas sessões extraordinárias vão já trazer uma definição para a gente. Muito obrigado. Realmente nos pegou de surpresa e vamos aguardar o que vai acontecer no restante desse dia, mas todos os serviços são suspensos e vamos conversar hoje para voltar aos serviços de cadastramento biométrico em todo o estado, que é a nossa missão também. Recebi hoje o Messias Andrade, que é diretor-geral do TRE no Amazonas. E agora a gente muda de assunto porque foi aprovado na quarta-feira pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador que o prazo para sacar o abono salarial do PIS/PASEP será prorrogado. Sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o repórter José Augusto Souza. Olá, Zé, bom dia. Até quando o trabalhador vai poder sacar esse benefício? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Então, esse abono salarial, o PIS para alguns trabalhadores, PASEP para outros, ele estava disponível desde junho do ano passado e encerrava agora em junho também. O problema é que 1.600.000 trabalhadores ainda não fizeram esse saque, ou seja, somados, todos esses saques, eles representam 1.200 bilhão de reais. O dinheiro está lá, disponível à espera do trabalhador poder fazer o saque. O que foi feito agora? Esse prazo foi prorrogado para o dia 29 de dezembro.
Ou seja, tem tempo de sobra para o trabalhador ir buscar agora. Ah, Zé, mas aí como eu faço para saber se eu tenho direito a esse abono? Tem dois caminhos. Você pode primeiro acessar o site do Ministério do Trabalho, eu tenho aqui o endereço, é o trabalho.gov.br, e a segunda maneira é por telefone. Tem um disque também para atendimento que é o 158. Basta ligar que a equipe do Ministério do Trabalho pode informar para você. Explica ali o CPF direitinho e eles falam se você tem direito a esse abono. Beleza, e como que eu faço para sacar? Se você tiver aquele cartão cidadão, pode ir a uma agência lotérica ou um caixa eletrônico. Se você não tem o cartão cidadão, aí precisa presencialmente se dirigir até uma agência da Caixa Econômica Federal. No caso dos funcionários públicos, que é o PASEP, aí as informações são com o Banco do Brasil. Adriane. Zé, esse benefício ele acaba voltando. Se você não sacar na data, o trabalhador perde, né? Esse que é um dos direitos dele. Exatamente, é direito. Se você tem direito a esse abono, liga lá, checa se o teu CPF consta esse dinheiro, tá lá para receber. Tem agora até o dia 29 de dezembro. Se não fizer a retirada, aí depois pode perder o direito. E é uma coisa que ninguém está precisando nesse momento agora, é perder dinheiro, né, Adriane? Abrir mão de dinheiro não dá. Obrigada, Zé. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos ao vivo a Parintins mostrar as filas para entrar no Bumbódromo. Já tem fila de um lado e do outro, garantido e caprichoso. Eu converso ao vivo com o Cleito Pascarelli, que vai mostrar essa movimentação na Ilha dos Bumbais para a gente. É um instante só, não saia daí.